Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do PGCast, momento semanal que a gente tem aí para dar voz àqueles que foram protagonistas no nosso cenário de esporte eletrônico e para aqueles que hoje ainda são também participantes, personagens, né, nesse cenário, sejam jogadores, sejam equipes, sejam diretores, patrocinadores e até, né, aqueles que gerenciam os eventos que fazem a comunidade se manter viva e em constante crescimento. Falar primeiro dos patrocinadores, né, a gente não pode deixar de esquecer sempre de falar da CIESA, Faculdade CIESA, que está aí sempre em peso na questão de faculdades do ensino da tecnologia. A gente já teve presença aqui da coordenadora Janaína, que falou um pouco sobre os cursos de tecnologia que tem lá. Curso de inteligência artificial, curso das mais diversas áreas de necessidade de tecnologia, voltado seja para TI, seja para desenvolvimento, seja para hardware, seja para software. No que vocês precisarem, eles vão ajudar. Inclusive, a gente tem tido um forte peso de anúncios lá na questão da área de desenvolvimento de jogos. Para você que está querendo começar a entrar nessa área, eu gosto tanto de jogar e quero me envolver cada vez mais nisso, vai com o pessoal do CIESA que eles vão conseguir dar o melhor das instruções, dos ensinamentos para vocês. Não tem erro, vai com eles. E, a gente sempre fala, início de ano não existe melhor momento para começar que o agora. Além do CIESA, falar um pouquinho da Player Games, né? Player Games que hoje é uma empresa de produtos tecnológicos e também voltada principalmente para esse mercado de esporte eletrônico e jogos eletrônicos. Ela possui 3 arenas espalhadas pela cidade de Manaus. A gente tem a arena na Jean Batista, no Vieira Alves e também no centro. Inclusive, eles aqui, essa semana tá tendo split, mas essa semana não tá, que é semana de folga da galera. A gente só volta com o split no fim de semana, né? A partir, na verdade, do dia 11 de março, que aí a gente já recomeça mais um ciclo de split, a segunda etapa, né? A primeira já foi definida, 4 campeões vão disputar a Liga dos Campeões, e aí, a partir do dia 11, a gente retorna com mais uma etapa se iniciando, a gente espera que seja tão boa, tão grandiosa, quanto essa que já foi agora. Partes iniciais feitas, vamos para o que interessa, que é, um podcast especialíssimo. A pessoa convidada, vocês já sabem quem é, tá na thumbnail, ele já fez a chamada aí para vocês, então não tem como fazer todo mistério. Vamos falar com ele hoje, Ari Vieira. Ele é graduado em administração, com especialização em marketing, eu espero ter acertado. É criador da Mr. Service, que começou como Cyber Café, se tornou no House, vocês vão saber um pouquinho mais disso, e participou de eventos como a Anime Jungle Party, que, em questão de inovação de eventos, foi pioneiro nessa área geek na nossa região. Então, bora falar com ele, sem mais delongas. Ari, já aproveita para melhorar a apresentação que eu fiz, para valorizar aí um pouquinho mais. Tudo bem, Zé? Então, vamos trocar essa ideia, né, sobre esse mundo gamer, né, sobre a questão de eventos. Enfim, a Mr. Service, né, uma lan house que já atua aqui na nossa cidade há mais de 20 anos, né? Nós inauguramos em 2001. No início era só foco internet, nem existia tanto jogo online, né? Então a gente pegou desde aquele início, né, da evolução dos jogos offline, né, que a gente chama do StarCraft, do próprio Dota 1, do CS, que não era nem 1.6. Caraca, era 1.0, né? Era 1.0. Enfim, então a gente foi acompanhando toda a evolução. E inclusive ainda funciona hoje, normalmente, por incrível que pareça, que assim, alguns clientes antigos, né, que a gente viu clientes eram adolescentes e hoje eles já são adultos, né? Muitos deles já são pais, né? E agora eles até vão até nós com seus filhos, né? Caraca! E muitas vezes eles ficam até surpresa, poxa, ainda funciona, né? Que eles carregam essa tradição, né? Essa lembrança, né, boa da infância nessa. E enfim, então a gente ainda atua no segmento, né, game, legal, né, até os dias de hoje, né? A gente foi acompanhando essa evolução. E onde está localizada? A gente fica localizada no centro, né, na Rua Monsenhor Coutinho, ali próximo ao Colégio Militar, próximo à igreja ali de Aparecida. Perfeito. E, cara, eu tava vendo aqui no briefing, vocês começaram... Tu começou, na verdade, essa Mr. Service com 16 anos. É verdade. 16 anos, uma pessoa ter uma mente empreendedora para criar uma empresa é um negócio que... normalmente a gente vê muito isso hoje com a galera que é herdeiro, né? A galera que é herdeiro já tá acostumada a criar empresa, virar milionário da noite pro dia.
Mas contigo, não sei se foi assim. Como é que foi esse início, essa visão empreendedora? Enfim, eu sempre gostei de informática, né? Então, embora começou a empresa com 16 anos, provavelmente dito, o que acontece? Antes disso, 1 ou 2 anos, eu já, no caso, atuava no segmento de maneira informal, né? Digamos assim, com manutenção, né? Que era uma área que eu sempre gostei de computador, nessa parte de manutenção, de desenvolvimento, né? De software. Socorrendo a galera que não entende. Porque hoje em dia parece simples, né? Por exemplo, uma manutenção, uma formatação, mas naquela época era um pouquinho mais complicado, né? Então, assim, não tinha YouTube, né, para ensinar o pessoal e tal, não tinha essas facilidades que a gente tem hoje. Era realmente quem buscava pesquisar. Que pesquisava, que tinha alguns cursos, então, assim, era um público, querendo ou não, deficiente, né, de mão de obra. Enfim, aí no caso, iniciou-se de maneira informal, né? E assim, se criou aquela ideia, né? Embora novo, já tinha aquela posição. A gente precisa deixar esse negócio mais profissional, né? Até porque você tem a responsabilidade para atender o teu cliente e você precisa também transmitir que o cliente perceba que do outro lado também existe um certo profissionalismo. Legal. Então era necessário a gente montar um negócio, né? Provavelmente dito, um ponto, né? Para a gente atender esse público de uma maneira mais profissional e que fosse percebido pelo público, né? Que muitas vezes eu comento, não basta você ser bom, né? O seu público precisa perceber essa qualidade, né? Até porque tu queria deixar de ser o garoto do PC, né? Aquele cara que resolve os BOs pra família, para se tornar realmente um cara que é entendido do negócio, mas que é visto por todo mundo, né? Isso, e no caso vai ser reconhecido, né? Então, aí, com base nisso, a gente criou a Mr. Service. Legal. E por isso esse nome. Porque, assim, o que acontece? Ela não era simplesmente só um cybercafé com 10 máquinas. Nós começamos com 10 computadores. Ela era além do cyber, ela tinha a proposta de prestar serviços de manutenção dessa comunidade digital, seja uma digitação, uma elaboração de currículo, que acredite ou não, apesar de mais de 20 anos, naquela época já existia aquela necessidade, né? De repente criar uma arte gráfica, um panfleto e tal, que não tinha aquele marketing digital, né? Então naquela época o marketing era um panfleto, né? Sim. Era um cartãozinho de visita no papel, que parece uma coisa assim que faz tanto tempo, mas ao mesmo tempo não faz, né? Não faz, a tecnologia faz a gente pensar o tempo de forma distante, né? Tu tá falando de coisa, pô, se tu começou em 2001, tem o quê? 24 anos. Mais ou menos isso. Mas parece que passou 50 desde lá. Isso. Então, naquela época, o marketing era um panfleto, era um cartão. Então, o que acontece? Aí, e assim, os custos no computador eram muito altos, né? Então, para você ter uma impressora, se hoje já não é tão fácil, né? Imagina 20 anos atrás, era mais difícil ainda. Então, a gente, no caso, a proposta da Mr. Service era ter prestar esse serviço, né? Essa facilidade, né? Essa inclusão, digamos assim, digital. E assim começou em 2001, né? No caso, primeiramente a proposta exclusivamente com aluguel do Cyber, né? Que é um local onde existe a alocação de computadores para acesso à internet, um ambiente mais silencioso, né? E atrelado a isso, esses serviços. No caso, a proposta era essa, o público do Cyber, né? Que no caso a gente foi o primeiro Cybercafé aqui da cidade. Primeiro? O primeiro. Então, o que acontece? Localizado no centro. Então, era uma forma de divulgar o serviço, né? Então, os clientes do Cyber iam ser nossos clientes dos serviços e os clientes do serviço acabavam sendo agregava o outro, né? Então, já tinha essa visão de que... Perfeito. Então, desde esse início, já tinha essa visão de que, cara, se é necessário para todo mundo, não tem por que a gente não fazer, né? Principalmente numa área como o centro, que é extremamente movimentado, pô, não tem nem como o pessoal não perceber que tá ali, né? E beleza, vocês foram primeiro, começaram a ver o movimento, foi surgindo mais, né? Porque, pô, se o negócio tá dando certo, vai surgir concorrência. Isso. Aí, no caso, o que aconteceu? Só que, como eu te falei, a gente era focado não exclusivamente em cyber, né? No caso, a gente era uma loja de serviço, por isso esse nome, e tinha o cyber junto, né? No caso, era dividindo pouco a pouco. Só que, assim, a gente teve um grande... no caso, como é que eu posso dizer? A gente teve um grande público, uma grande adesão do Cyber, né? Então começou a ter uma taxa de ocupação muito grande das máquinas. Então a gente percebeu que só 10 era insuficiente, né? Então aí de 10 a gente ia pouquinho a pouquinho, foi aumentando até chegar a 80 computadores. Acredite que se quiser. No auge das Lan House nós chegamos a ter, num único estabelecimento, 80 computadores. Meu Deus do céu. 80 computadores lotados. Caraca! Entendeu? Lotado. E assim, e de lá pra cá a gente vem mantendo, né? Não tem 80 porque hoje em dia não existe necessidade, mas ainda tem 50. Sério? Sério, a gente tem 50 computadores, a gente vai falar um pouquinho da atualidade, né, direitinho. E
porque teve uma evolução. Mas enfim, voltando ao passado. A gente começou com 10 máquinas, né? E querendo ou não, houve uma procura, né? Então essa procura levou a gente a ir ampliando, né? Se o negócio está dando certo, né? Vamos aproveitar, né? E a gente foi sempre visando a necessidade, né? Eu sempre tive aquele público assim, que eu vou atender o cliente no que ele precisa, né? Então, na verdade, eu quero resolver um problema para o cliente, né? Que é o foco, né? No caso, o cliente que me procurava naquele tempo de internet, ele tinha um problema, que ele não tinha computador, ele não tinha acesso à internet. Então, querendo ou não, a gente acabava resolvendo essa questão para o cliente. Sim. Então começou a ter uma procura. E os computadores eram preparados. Eles tinham capacidade, sempre computadores de uma geração, para receber qualquer tipo de software. E os nossos clientes, por incrível que pareça, trouxeram os jogos. Não o que foi se tornar, o que inicialmente foi se tornando a nossa principal fonte de serviço. Ela nada mais ela cresceu através dos clientes, escutando o clamor do cliente. Caraca. Porque no caso, como a gente se fazia presente na empresa, né? Sim. Então a gente começava a ver a demanda, o que precisava, o que não precisava, qual era a necessidade, né? Que isso é uma grande questão, sim. Né? Você entender a necessidade do cliente, você acaba tendo um resultado maior. Então acabou que os computadores já tinham, no caso eu era jovem, lógico que sempre gostei de jovens também, né? Eu conhecia alguma coisa, mas não sabia se ia ter aquela demanda, até porque era um nicho, era um negócio novo, né? Então não tinha muita. E no caso os clientes falaram, vamos instalar esse joguinho, então eles vinham além de acessar, vão começar a jogar. E aí começou com o StarCraft, aí um joga com o outro, chama um amigo, outro chama um amigo, e a gente começou a perceber, poxa, aqui tem um público que pode ser atendido, né? E assim, com a chegada desse público, houve um distanciamento do outro público que não jogava? Porque assim, normalmente quem não joga tem uma visão meio diferente de quem joga, né? Ele vê, galera tá jogando, muito barulho, muita conversa, eu só quero aqui cuidar dos meus documentos, não quero estar envolvido com essa galera. Esse público que foi chegando dos jogos afastou esse outro público? Acredito que não, porque o que acontece, como eu te falei, a gente chegou até 80 computadores. Então, quando a gente foi fazendo essa expansão, né, de 10, a gente foi percebendo justamente isso, que o público de game, ele é um público mais barulhento, né? Sim. Até porque ele vai para se divertir. Então, o que acontece? Ele vai para se divertir, ele tem que se sentir à vontade, né? Não pode ser aquela coisa muito aprisionada, muito séria, porque senão não rola. Ele tem que se sentir tranquilo. Na verdade, o intuito é que ele se sinta em casa, né? Sim, com certeza. Essa que sempre foi a grande questão. E assim, tendo essa visão, o que a gente percebeu? A gente foi ampliando, segmentando em ambientes. Então a gente manteve um ambiente mais voltado ao cyber, né? E foi mantendo um ambiente mais voltado ao gamer. Então, como eram salas separadas, a gente não deixava que no caso, fosse um problema a questão do barulho. Então tinha um conjunto de computadores voltados para o jogo e um conjunto de computadores voltados só para o cyber. Na verdade, todos atendiam tudo, mas devido à questão da preferência por questão, eu quero um ambiente mais silencioso, então você vai ficar nesse ambiente aqui. Quero um ambiente não tão silencioso, vai para esse outro ambiente. Existia algum tipo de restrição de horário? Por exemplo, desse horário até esse horário a gente vai se dedicar só ao cyber, a galera do jogo? Não. Na verdade, a gente sempre respeitou, a gente sempre procurou, dentro do âmbito da expansão, atender o nosso cliente da melhor forma. Então, respeitando eles e sempre procurando atender a todos da melhor forma, de uma forma que todo mundo ficasse satisfeito. Tu lembra quanto era o valor da hora na época? Isso daí foi, por incrível que pareça, que o mercado, a concorrência fez com que o valor não aumentasse. Eu comecei com R$3 a hora. R$3 a hora? Caraca! Se a gente for parar, é baratíssimo, mas se for parar pra pensar, né? Durante muito tempo ficou congelado esse valor, né? Só que aí você acabava, como é que a gente conseguia superar essa limitação? No giro, né? Da quantidade de computadores, né? Daquela, como a gente começou com R$3 a hora. Pô, legal, perfeito. Então tu começou a se envolver com jogos. Eu vou trazer um pouquinho pra trás. Tu falou que já tinha envolvimento com jogos desde antes. Mas era aquela pegada Super Nintendo? Como é que foi teu início nesse mundo? Não, porque na verdade, por incrível, sempre gostei de computador, né? Então lógico que vai começar pelo Super Nintendo, um Atari, né? Porque o Mega Drive, né? Só que assim, quando passou para essa geração, aí no caso eu já comecei a gostar do computador. Aí em vez de jogar no videogame, já comecei no caso, jogar no computador. Aí eu comecei o computador desde do Windows 3.1. Quem ainda usava, que o sistema operacional na verdade era o DOS. Aí o Windows, você acessava o Windows através do DOS. E qual foi o primeiro jogo que tu lembra assim de computador que tu tenha contato? O Doom, Duke Nukem. Doom?
Duke Nukem 3D. Pô, meu pai falou muito de Duke Nukem. Ele falava, cara, eu era ficcionado por esse jogo. Isso assim de jogos de tiro, né? Porque puxa pro Counter-Strike, né? Sim, sim. Mas assim, lógico que se for pensar em jogos já teve outros antes, mas assim, os que marcaram principalmente foram esses. Foram do Duke Nukem. Então tu começou essa trajetória no CS, vindo com a questão do teu público, né? Como é que foi então pra tu começar a recepcionar esse público? Porque beleza, é um público diferente, faz mais barulho, tem outras necessidades, o cara quer passar o máximo de tempo ali no computador. É porque assim, o que acontece? O primeiro público, como o cyber era uma coisa nova, ele não era aquele público que tem a visão do adolescente e da criança, né? Era um público adulto. Porque o adulto também naquela época jogava. O que acontece? A gente tinha alguns clientes que eles eram do distrito, então eles moravam em São Paulo e vieram aqui para Manaus trabalhar. E eu acredito que em São Paulo já existisse, né? Outras cyber, outras lan house. Então eles sentiam falta disso, né? Então acabou que esse público ele tinha necessidade de já conhecer o Counter-Strike, essas coisas todas, StarCraft. E assim, eles não tinham o que é interessante. Porque quando a gente pensa em game offline, e tu falar de videogame, tu imagina o quê? Que é só aquela pessoa jogando num computador individual, né? Não existia internet, mas existia rede. Então o que acontece? Os jogos, eles não eram single play. Na verdade, você precisava da estrutura de lan house porque era multiplayer através da LAN. Da rede local, rede local. Então você não precisava da internet, mas você tinha a LAN, né? Por exemplo, StarCraft, que foi um dos primeiros jogos, que no caso o League of Legends, o Dota 2 de hoje, eles vieram inspirados do StarCraft. Então eles são jogos que comportavam até 8 pessoas. Então, no caso, através de uma rede local. Até mesmo o CS, né? O CS ele começou em rede local, não era online. Depois que virou servidor. Então aí, na verdade, tu imagina, a pessoa já não era tão fácil um computador na residência, imagina vários computadores. Pra fazer uma rede local. E uma rede local, na verdade, não era tão simples, né? Sim, com E aí, na verdade, atendendo a esse público, tu imagina, tinha a mesma diversão. O cara se reunia, iam pra lá, o grupo de pessoas pra jogar um contra o outro. E o que vocês tentaram fazer pra continuar sempre atraindo esse público naquela época? Vocês tentaram fazer campeonatos? Porque, pô, se tinha um público, com certeza eles iam começar a formar times, né? Desenvolver algo do tipo. Pois então, aí tinha o público, aí naquela época, como não tinha tanto, eu tô falando de primórdio de 2001, 2002. Então era, tipo assim, eles se reuniam, então era aquela competição, tipo pelada, né? Olha, 4 contra 4, bora jogar e tal, aí ganhou, aí depois muda o time. Era bem divertido. Não tem hoje até a pelada que o pessoal... Sim, com certeza, time fora. Tira fora, então era desse jeito, né? Aí começou, essa questão de campeonato propriamente dito, campeonato em si, propriamente dito, já partiu uns 2, 3 anos depois, né? Que era já quando veio o CS, né? Sim. Porque aí quando veio o CS inicialmente ele aumentou aquela quantidade de pessoas simultânea, né? Que quando eu falava de StarCraft, eu falava no máximo 8. 8. Né? 4 contra 4, não necessariamente 4 contra 4, pode ser X1, X2, né? Sim. Mas aí no máximo 4 contra 4. E aí sim, na verdade individual. Então assim, aí resultado. O CS não, ele ampliou, né? Você poderia ter até 32, né? Mapa 16, 32. Então, o público naquela época, eles faziam o quê? Vocês entravam no jogo, né? E aí ficava o terror, o CT, e na verdade era aquela coisa, né? De um contra o outro, queria que o round ganhar pelo CT, mas não buscando aquele time de X5, né? Que a gente conhece hoje. E aí começava o que eles queriam, as kills, né? Queria saber quem matava mais. Aí as lan houses, elas tinham servidores, né? Sim. Que armazenavam, que gerenciavam a troca dos... Porque assim... Hoje você só pensa assim, vou jogar o mapa, né? Sim. E aí, no caso, depois acabou o mapa, vou escolher o outro mapa, mas imagina, num cenário no caso, multiplayer online, né? Local, o que acontece? A pessoa está jogando ali horas e horas, né? Então, geralmente o mapa ele tem uma duração era determinado por tempo ou por número de round. Como não era o campeonato, era por tempo, né? Você colocava por mapa lá uns 20 minutos. Então, aí no caso, o que direcionava quem ganhou ou não era quem matava mais, né? Quem tinha mais fio. E assim, no caso, as houses elas tinham que ter servidores no sentido de gerenciar a troca automática desses mapas e começar a criar as estatísticas, né? De quem matava mais. O próprio jogo não fazia isso. O próprio jogo não fazia, porque na verdade o Counter-Strike, ele é um complemento do Half-Life, né? Sim. O CS, ele surgiu no complemento do Half-Life. Então o jogo mãe era o Half-Life, né? E o Counter-Strike era um mod, né? Sim. Então dentro desse mod, tinha um mod que gerenciaria as informações para coletar essas informações do CS. Existia o servidor no CS, mas assim, com alguns, digamos, com sons especiais, com animações, com aquela... Aí na verdade era uma aplicação que adicionava essa função ao game, né? Que tornava ele mais atrativo. Na verdade, não era um programa separado,
códigos, né, que você programava, né, e numa máquina específica para gerenciar, né? Então, nesse movimento dos jogadores começando a ter essa questão de jogar junto, de querer estar ali constante, é que foi surgindo esses primeiros times, esses primeiros momentos. Aí, no caso, começaram a ter os kills, né, que queriam saber quem matava mais e tal, e as pessoas começaram a se destacar, né? Então, no caso, olha, aquelas pessoas são melhores, outras nem tanto e tal. Aí, dentro do CS, começou a questão de, tipo, de as estratégias de campeonato propriamente dito. Enfim. Aí, depois disso, não. Aí começou a ter a evolução. Vamos fazer os campeonatos, né? Aí começou aquela coisa do 5 contra 5. Esses primeiros campeonatos foi a Mr. Service, tipo, você por conta própria que organizou ou você contou com a ajuda de outras pessoas? Enfim, aí o que acontece? Aí nessa questão dos campeonatos já existiam várias outras lan houses na cidade, né? Entendeu? Então aí o que acontece? Aí já era uma questão que, naquela época, como existiam várias lan houses, se criou aquela questão do clã da lan house, né? Que era o time que representava a lan house. Então, primeiro criou-se os clãs, né? Que cada lan house começou a ter o time e acabava que tinha uma competição de uma lan house contra a outra. Aí, nesse início, a gente fazia os campeonatos, mas assim, como a gente era bem abrangente em serviços e tudo, essa parte de campeonato a gente participou, mas a gente não foi os primeiros. Ah, sim, vocês não foram os organizadores. Participava a equipe do... No caso... jogava lá. Isso, no caso, porque assim... aí dentro da evolução começaram a existir outras lan houses, né? Sim. E aí no caso existiram outras organizações e na verdade existiam competições. Aí começou a se ter a competição entre as lan houses. Então assim, eu te confesso que como já faz um tempinho eu não sei te precisar quem começou. Mas existia, não é que no caso a gente só participava, acabou que cada lan house fazia o seu campeonato, que na verdade era um encontro entre vários times das várias lan houses. Eu lembro que até o Falcão no cast que ele veio aqui com a gente, ele comentou um pouco sobre essa questão das lan houses, que foi até a partir disso que eles conseguiram fazer o trabalho para disputar, né, o Mundial de CS e tudo mais, que foi o World Service Series, né, que eles participaram. Do pessoal da Mr. Service, estou vendo esse surgimento de novas lan houses voltadas agora para o jogo, né? Tirando aquele lado do Cyber Café. Como que a Mr. Service fez para se manter sempre sendo destaque dentre as outras? No caso, a gente sempre teve um número bem grande de computadores e a gente sempre primou pela qualidade, né? Os nossos computadores sempre foram computadores de última geração e reconhecido pelos clientes, né? Sim. Que eram de última geração. E na verdade, assim, o público, a lan house explodiu de uma forma, virou um público tão grande em CS, que na verdade, embora tenha várias, todas lotavam, né? Sim. Na verdade, todas lotavam. Não podia dizer que só uma ou outra se destacava. Era a época do boom, né? Onde, na verdade, eu acho que cada bairro tinha 5, 6 lan houses, né? Caraca, tudo Chegou a ter muita lan house na cidade. Nossa, até porque as pessoas não tinham computador em casa, né? Quem tinha era uma ou outra. Aí a gente já tá falando aí de 2010, né? Eu não sei te falar exatamente os anos, mas aí a gente foi... tranquilo. E assim, aí no caso não faltava cliente pra ninguém, né? E nessa evolução, Ari, foi quando tu começou também a se envolver com eventos, né? Aqui na nossa cidade. Aí, no caso, o que acontece? Os campeonatos, provavelmente dito, quando era aquela competição de lan house contra lan house, aí, como eu posso falar, não vou dizer que foi o primeiro ou foi o último. Todas as lan houses desenvolviam um campeonato, e como já faz tempo, eu não sei te falar. Mas, assim, em termos de eventos, aí a gente sempre teve à frente, né? Sim. Que aí, no caso, o que acontece? Antes do anime, um grupo de lan house, né? Com a antiga Spider, né, do Marcelo e outros. A gente chegou a fazer um campeonato, inclusive, no Estúdio 5, na praça de alimentação. Foi justamente esse, que é o World Service Series que você fizeram. Isso. E aí, no caso, eu participei também. Fui uma das lan houses que levou os computadores. Legal. Né, que apoiou o evento, né? E daí para isso. E também naquela época também tinha as competições internacionais, né? Que você falava, no caso Manaus, sediar aquela competição, né? E aí também a gente fazia parte disso. Mas assim, aí foi justamente assim, sempre estando atento ao mercado. Então, se existia uma demanda e era um desejo do nosso cliente, né, do público, né, a gente sempre queria apoiar e, no caso, fazer e participar. Então, mais ou menos isso, já respondendo a toda a pergunta, como a gente fez. Legal. E esse primeiro envolvimento de vocês com o anime de Agoparo, tu tá se envolveu desde a primeira edição, né, com eles. Como é que foi pra você, como dono de Lan House, participar do desenvolvimento desse... No caso, como a gente já fazia parte do mercado de Lan House, a organização do anime, ela pesquisou na cidade, né, quais eram as opções deles e convidou algumas Lan House.
E para abraçar o projeto, né? Abraçar o projeto sendo prestador de serviço, mas ao mesmo tempo sendo parceiro, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente era o prestador porque a gente alugava o computador para o evento, né? Mas se tornava parceiro porque o evento do anime ele era muito amplo, né? Era um exemplo geek, que tinham várias outras coisas além de Lan House. Na verdade, Lan House era apenas mais um atrativo dentro do evento. Então acabava que eles escutavam nossas opiniões que já fazia parte do mercado, do segmento, que já conhecia a comunidade, né? Que nada mais é que, por exemplo, o pessoal do CS é a comunidade do CS, né? O público do CS. O pessoal do Dota... Não, vários jogadores que jogam CS jogam Dota, mas acaba que alguns não, só gostam do CS, só são específicos, né? Então acaba que, como a gente já tinha aquilo no dia a dia, né? Então eles acabavam consultando, né, a nossa opinião, o nosso conhecimento do que a gente poderia fazer para, no caso, fazer o evento acontecer, né? Uhum. E aí, dentro dessa perspectiva, o evento começou também offline. As primeiras edições do anime era justamente com o servidor local do Counter-Strike e o servidor local do Frozen-Tone, né? Que seria o Dota 1, né? Sim. Entendeu? Ele começou sempre com esses dois primeiros jogos. Local. Então aí, no caso, a gente começou, inicialmente com outras lan houses, né? Que é a mesma dinâmica que aconteceu no Studio 5 e depois, com o passar dos anos, a gente acabou sendo fornecedor exclusivo deles de lan house. Se destacamos, né? E acabou sendo... E alguns eventos que eu acredito que a gente teve a participação já mais para o final, né? Que ele já queria uma quantidade bem maior de computadores, que acabou tendo mais um ou dois colegas. Isso era legal porque também gerava mais visibilidade para vocês, né? Vocês já tinham destaque na região, já eram bem visíveis e participar desses eventos com certeza gerava ainda mais visibilidade, principalmente com o público novo que estava chegando. E se você parar para pensar, não tinha essa dinâmica de marketing digital que tem hoje, né? Então acabava que, querendo ou não, o campeonato também era uma vitrine, né? Sim, com certeza. Uma vitrine para os nossos serviços, né? Pô, beleza. A gente vai continuar esse papo, Ari, mas a gente vai fazer um corte agora para um breve intervalo e já nós voltamos com mais. Sabe qual a diferença de por aí e por aqui? Por aqui você segue confiante em cada passo, pois não nos baseamos em promessas vazias. Aprender de verdade com professores que são referências em suas áreas é por aqui. Salas em formato de auditório, telas interativas e todo um aparato tecnológico. Percebeu a diferença? Quem pensa no futuro não perde tempo. Começa por aqui. Seguindo então na nossa conversa aqui com a Ari, agora já para falar sobre esse momento mais atual, né, Ari? Atual, né? Eu vi aqui que tá no nosso briefing que agora tu é provedor de internet também, né? Com a Warilex. Eu falei certo o nome? Certo. Então, pô, me conta mais um pouco sobre isso. Pois então. Aí, no caso, como eu tô te falando, eu sempre estive atento à necessidade do mercado, né? E assim, eu tô com um provedor, mas a Lan House ainda existe, Legal. Né? É firme e forte, nós temos um público bem assíduo, né? Bem cativo. E os computadores estão atuais, bem atuais. Então, quer dizer, tudo que tinha no passado ainda continua tendo até melhor, hoje em dia. E hoje, como tu enxerga esse surgimento de cada vez mais essas novas arenas, que não são mais lan house, né? Elas são arenas, são voltadas totalmente para o público gamer. Eu falo, por exemplo, a Player Games, né? Além de outras arenas que estão cada vez surgindo mais, é diferente, né, de uma lan house em si. O foco da arena, na minha visão, não sei se eu estou equivocado, é aquele ambiente mais voltado para a competição, né? Isso. Então o layout é voltado para a competição, então eu acho super válido. Até porque ao longo desse intervalo dos campeonatos, que teve o anime, teve vários, que eram campeonatos que chamavam o público game, que fomentavam, desenvolviam as comunidades, faziam com que as comunidades ficassem vivas. Então, hoje houve uma evolução, justamente essas arenas, né, que as pessoas se encontram lá para fazer campeonatos, né, no final de semana, né, em datas específicas, né, e resultado, então é super válido, porque não deixa acabar, né, aquela rivalidade, que é uma rivalidade boa, né, daquele time que quer ser melhor do que o outro. Com certeza. Para ficar, no caso, é a evolução, né. A gente até tava brincando recentemente muito sobre desse lance do CS, né, que tinha essa disputa das lan houses. Acho que o futuro promete ser disputa de arenas, né? Cada arena tem o seu time para fazer essas disputas, né? Seria interessante. E, assim, pegando de novo esse assunto do provedor, da questão de prover internet, de onde que saiu essa ideia? Então, justamente, o que acontece? A gente começou a perceber que na cidade existiam regiões que eram deficitárias, né? Que não tinha uma internet de qualidade.
não tinha acesso à fibra ótica, né? Porque hoje em dia tudo é fibra. Tudo é fibra. Mas quando a gente começou, não era assim. Quando a gente começou a ser, por incrível que pareça, embora há pouco mais de 6 anos, o ramo de provedor é um provedor até novo, né? Sim. Mas não era assim. Então a gente percebia que algumas regiões da cidade não tinham acesso a uma internet de qualidade em fibra ótica. Então justamente a gente entrou nesse segmento, né? Em parceria com... Agora no provedor tem um sócio, né? Na Lan House. No caso, eu montei sozinho, né? No provedor não, tem uma participação de um amigo que é sócio, né? O Léo. Um abraço aí pro Léo. Então, em parceria com o Léo, a gente percebeu que existiam áreas da cidade que eram deficientes de uma internet de qualidade, fibra ótica. Então, vindo essa necessidade, acabou surgindo essa ideia de, no caso, atender justamente essa necessidade e vender uma internet boa para esse público, né? Sim. Entendeu? E aí surgiu a Warilex. Começou tipo numa brincadeira, por isso o nome, né? Que aí o meu amigo tinha aquela... Não tinha Warilex? Antigamente não era Wi-Fi. Aí ele quis fazer uma brincadeira do nome, né? E juntou Ari e Léo, né? Essa ideia de brand aí ficou... Foi ideia do meu sócio. Aí começou, daí surgiu o nome, né? Vocês atuam em toda a região da cidade? Aí o que acontece? Hoje, quando a gente fala em provedor, que a gente fala, tudo é provedor de internet. Mas assim, dentro dessa ideia de provedor, a gente se classifica num provedor regional. E justamente o que é interessante, para quem não é do segmento, entender o que é um provedor regional. Então explica. O provedor regional é um provedor que ele atende uma região específica da cidade, né? Ou regiões, né? Então, no caso, a gente é um provedor regional que atende uma região específica. No caso, a nossa área de cobertura é mais voltada para a área oeste e centro-oeste. Não que a gente esteja limitado a só essa área, mas, digamos assim, quando a gente fala em regional, a gente não vai atender a cidade toda, a gente tem aquele nicho, né? A gente vai atender naquela região. E aí, qual é o grande diferencial? Como a gente foca na região, a gente, além de conhecer a necessidade da região, o nosso atendimento é mais rápido. Sim. Então, hoje, o que acontece? Se você precisa de alguma coisa, você entra em contato com a nossa central, você é atendido de imediato. Uma instalação, às vezes, é agendada para o mesmo dia. Caraca! E aí, resultado. E aí é uma necessidade que a gente observou do público. O público ele não quer ficar meia hora no telefone esperando para ser atendido por uma central. Ele quer ter a internet funcionando rápido. E aí o que é legal da Lan House, o que aconteceu? Eu nunca esqueci da Lan House. Então, na Lan House, a internet é do nosso provedor. Então, o que acontece? Então, acaba que eu, mais do que ninguém, cobro para que a internet do nosso provedor seja boa. Até porque... Se falhar algum dia lá na tua Lan House, né? Aí fica ruim, né? E o público game é um público bem exigente. Bem exigente. Entendeu? Ele cobra, né? Além da velocidade, a questão do ping, de tudo isso. E o que é interessante, no caso, como eu já tenho aquele conhecimento gamer, né? Aí, no caso, já tem essa preocupação gamer, a gente leva essa preocupação gamer para dentro do segmento de provedor. E acaba que, assim, que a gente conversou no passado, a gente sempre teve computadores de última geração. Sim. Então, assim, acaba que não é só vender internet, não é só vender uma velocidade. Sim. Porque, no caso, quando você coloca na residência de um cliente, você precisa colocar um equipamento de qualidade, um modem de qualidade. Não vale a pena tu investir tanto para tu fornecer um serviço que qualquer um pode fazer, né? Exatamente. Aí o grande diferencial do nosso provedor é o atendimento ágil, atrelado a uma qualidade boa. Então a gente atende vários condomínios hoje na cidade. Além dos bairros, a gente hoje focou muito em atender condomínio. Essa questão de ser um provedor regional, ele meio que te afasta de problemas com concorrência, né? Porque a gente até recebeu aqui o PH, né? Que também trabalha com a questão de provedor. Então, essa questão de tudo ser regional, ela não tem todo esse problema. Não, tem a concorrência normal, mas é uma concorrência com respeito, né? Todo mundo tem que ser profissional, cada um atende o seu cliente. Assim, não existe concorrência da Vivo, da TIM? Sim. Da Claro? No caso, a gente veio para ser mais uma opção. E no caso, o PH seria outra opção, né? Sim, com certeza. Cada um atendendo a sua região, cada um com seus planos, cada um nichado, como começou. No caso, tu até frisou, né? Que no caso a gente é Lan House, né? Hoje existe Arena, né? No caso tem o público que quer mais aquela Lan House de antigamente, né? Com vários computadores um do lado do outro. E tem aquele público focado de time, né? Que quer mais focar para Arena, né? Então acaba que o mercado tem o seu público, né? Quais são teus planos hoje para Mr. Service? Porque hoje a Mr. Service ela está localizada apenas lá no centro da cidade, né? Existe alguma ideia de, por exemplo, expandir para outro local? Ou então de trazer novas áreas para Mr. Service? Porque eu, por exemplo, teve uma época que eu morei em Juiz de Fora e lá tinha algumas lan houses que, por exemplo, incluíam trabalhos de cursos.
junto da sua Lan House. Existe algum plano, por exemplo, da Mr. Service de, acho que esse caminho é um caminho interessante para ele seguir, para seguir inovando, né? Na verdade, assim, em termos de abrir uma filial, a gente não tem pretensões. A gente não, acabou que a gente teve a estratégia de focar, por isso que a gente chegou até 80 computadores no mesmo ambiente. A gente acabou focando sempre não tendo essa visão de filial, tendo a visão do local. E acaba que a gente não tem essa visão de filial. Só que em contrapartida, no caso a gente está antenado a questão das demandas game, né? Uhum. Porque assim, os computadores eles foram evoluindo, né? Hoje em dia, o sonho do jogador é jogar num computador de última geração, né? Então hoje na Mr. Service a gente conta até com placas RTX 4060 Ti. Uau! Nós temos computadores de última geração. Então, aí o que acontece? Então, foi bem específico na questão da placa de vídeo, porque assim, quando você fala de processador, acho que o público às vezes fica, tudo é 16 GB, 32 GB, tudo HD, mas a placa de vídeo não. Quando fala na placa de vídeo, aí a pessoa já percebe a diferença da qualidade do material. Sim, sim. Então, o que acontece? Então, hoje, qual é a nossa visão? No caso, manter, né? Que querendo ou não, a gente tem 50 computadores, manter a qualidade, sempre tá antenado para a gente manter que o público que vai lá, ele tem um computador que ele não vai ter na residência dele, né? Pode até ter, mas não vai ser, não todos vão ter, sem mais uma opção. E quando ele for jogar o campeonato, ele joga um campeonato pelo menos se ele tem um computador top em casa, com a mesma qualidade que ele tem na casa dele, né? Sim. Então, o nosso te cortando um pouco, não, aí o que acontece? O nosso objetivo, a nossa visão é que, no caso, um computador desse, de última geração, ele tem um custo elevado, né? Então, no caso, a nossa visão é ampliar o número desses computadores, que hoje, nessa configuração, a gente tem conta com cerca de entre 15 a 20 equipamentos. Sim. Então, a nossa visão, que a gente percebeu que o público, ele cada vez mais quer, ele quer essa qualidade. Né? Hoje o Counter-Strike Go, o Global Offense, ele exige um computador assim com uma qualidade bem interessante. E assim, acaba que a nossa visão é essa, de a gente estar no segmento, oferecendo para o nosso cliente, para o nosso usuário, o melhor computador que ele possa ter. Perfeito. E ali, essa vida de dono de lan house, dono de provedora, e ainda conciliar a vida pessoal com tudo isso. Como é que tu faz pra tu conciliar a tua vida pessoal com esse ritmo tão acelerado? A gente até vê, né, no meio de falar, é um ritmo acelerado que tu vive, né? Eu falo um pouco rápido, né? Aquela coisa. Na verdade, eu sempre dividi, embora tenha os dois negócios e tal, fora outras coisas que eu invisto, mas a gente não pode esquecer da questão pessoal. Então, hoje, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Legal. Um filho de 8 e uma filha de 3 anos, né? Eu já sou casado há mais de 10 anos. Então, assim, é saber dividir, né? No caso, eu tenho os horários, né? Então, embora tenha os compromissos da vida profissional, eu não esqueço sempre reservo aquele horário para a vida pessoal, né? E até falando dessa questão de vida pessoal aliada a negócios, né? Quando tu começou esse teu processo com 16 anos, tu teve apoio da tua família, apoio dos teus pais? Porque, 16 anos é uma idade muito jovem para começar uma empresa. Na verdade, o apoio que eles acreditaram, né? Eles acreditaram, né? E apoiaram, digamos assim, ajudando no investimento inicial, mas depois todo o investimento foi próprio. Na verdade, a gente cresceu com o resultado da empresa. Que eles falaram assim, olha, ajudei, né? Sim. E agora... E na verdade ajudado entre aspas, porque na verdade eles ajudaram, lógico que a família é a base de tudo, né? Com certeza. Com educação, com tudo. Mas assim, no caso eles financiaram, mas a gente arcou com todos os gastos. Ah, é? Entendeu? Porque, no caso, querendo ou não, a gente já tem mais de 24 anos. Sim. E, como tu falaste, eu sou formado em administração. Então, um grande problema das empresas é que elas misturam o pessoal do empresarial. E não pode acontecer isso, né? O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, sim, o dinheiro da pessoa é o dinheiro da pessoa. Então, inclusive, por exemplo, são empresas diferentes, né? No caso, o orçamento da Mr. Service é um, o orçamento da Warlex é outro. Ah, sim. No caso, a gente utiliza a internet da Warlex, mas em termos de empresa, no caso, ela é um fornecedor. Pra gente nada mais é do que um fornecedor. Mas como eu faço parte da organização, né? No caso, eu mais do que ninguém cobro para que a qualidade seja grande. Mas eu sempre tive essa visão, né? De
de separar bem, né, essa questão empresarial. Uhum. Nesse movimento aí do mundo que a gente tem hoje, de cada vez mais ter inovações tecnológicas, a gente vê esse movimento de inteligência artificial, né? Tu até falou da questão do marketing digital, que hoje está mais presente, né? Como é que tu vê a Mr. Service se colocando nesse mundo de hoje, que está cada vez mais tecnológico? Tu até falou que, pô, hoje a gente tem um público cativo que ainda joga lá. Mas como que tu faz para atrair cada vez mais gente? No caso, é com as mídias sociais, né? Redes sociais, né? No Instagram, Facebook, a questão de tráfego, do tráfego pago, né? Da região. E assim, a gente, no caso, fez uma boa observação, que eu sou formado em marketing com pós em marketing, né? E o detalhe era que naquela época, no caso, a monografia do marketing foi sobre atendimento ao cliente, marketing digital. Sério? Naquela época lá, que eu me formei em 2009, mais ou menos, 2006, Caraca. já tinha essa visão. Então, assim, no caso, você tem que estar antenado com as novas realidades e, assim, e usar as ferramentas que você tem à sua disposição. Perfeito. Se tu fosse mandar um recado, uma pessoa que tem 16 anos e está querendo hoje iniciar um caminho assim de empreendedorismo, o que tu falaria para ela? Assim, o que acontece, você tem... nada é fácil, né? Então são escolhas, né? Então você tem que saber exatamente o que você quer, né? Porque hoje fala, vou empreender, vou e tal, e aí acha que tudo vai ser fácil, né? Que você vai investir tal valor e que você vai repor em 1, 2, 3 anos, e não é assim a realidade, né? A realidade é que, no caso, muitos falam assim, não vou trabalhar para ninguém que eu quero trabalhar mais, pensando que o empresário não trabalha, e pelo contrário, né? Acaba que, dependendo do negócio, você está envolvido todos os dias da semana, né? Sim. E acaba, então, na verdade, se alguém encoraja, que é interessante, se é o que você quer, mas se você quer empreender, você tem que ter responsabilidade, saber estudar o seu mercado e, no caso, ter coragem, né? Você precisa, porque querendo ou não é fácil. E já teve momentos assim, tanto da Mr. Service quanto da Aurelege, tu sentiu, cara, pô, tô numa... Teve algum momento de crise que tu pensou, pô, será que não é melhor largar de mão isso aqui? Eu sempre, assim, quando a gente faz o que gosta, né? Aí acaba que dizem que é trabalho, né? Mas acaba que o trabalho fica mais fácil, né? Sim. E assim, existem momentos difíceis, mas são nesses momentos difíceis que, na verdade, em vez de desistir, eu fico pensando, o que eu estou fazendo errado? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Então, como é que está o cenário? Será que se eu for para aquele caminho vai dar certo, vai dar bom? E aí, no caso, no momento de dificuldade, você para refletir. No caso, a reflexão tem que acontecer todos os dias. Com certeza. Todos os dias, né? Que, no caso, cada dia é uma novidade, né? Teve alguma história de situação problema que tu consegue imaginar assim, pô, nesse momento aqui eu pensei que não dá pra seguir, mas seguimos? Para ser sincero, não. Já teve muitas dificuldades, né? Vários momentos, porque, no caso, a gente começou em 2001 e tinha uma legislação. Aí depois veio a legislação que a gente está no centro, que não poderia entrar... regra de fardados, regras de horários. Querendo ou não, são situações de regulação que é bom para o segmento, mas que você tem que se adaptar à realidade. Mas assim, por exemplo... Na verdade, hoje em dia, quando a gente começou, nem todo mundo tinha computador. Aí depois começou a ter computador, mas não tinha internet. Aí hoje em dia todo mundo tem internet e na verdade as pessoas hoje em dia jogam no celular. Então, na verdade, a gente foi se atualizando. Você pensa que não vai dar, você tem que... no caso, você tem que estar presente no seu negócio para você sentir o seu público, né? E que acaba que o público vai te dizer indiretamente o que ele quer, né? E aí, sentindo o público, você estuda o mercado e você segue adiante, né? As dificuldades existem, mas elas foram feitas para ser superadas, né? Dessa tua trajetória toda que tu passou, eu falei de histórias difíceis, mas teve alguma... toda essa tua trajetória que tu passou, de envolvimento com jogos lá na tua lan house... do envolvimento com essa galera do CS, tem alguma história de momento marcante que tu consegue lembrar assim pra trazer pra gente? Como assim? De coisa boa ou coisa ruim? Você escolhe, coisa boa ou coisa ruim. Uma história. Por exemplo, o que eu tava me falando, que também foi surpresa nessa questão, se parar pra pensar, um momento marcante foi a época do Covid, né? Porque tu imagina, a gente funciona todos os dias da semana, né? Segunda a segunda. Certo. E no Covid a gente teve que atender o lockdown, né? Teve que fechar, né? Zerar. Como é que foi? Aí, resultado, realmente foi um impacto, né?
né? Que a gente pensou, primeiramente, Sim. poxa, como é que vai ser isso, né? Então, naquele momento, a gente sabia, tinha que ter fé que ia superar, né? Mas, querendo ou não, foi uma novidade. Então, naquele momento, eu acho que um período marcante foi aquele período, realmente naquele período de incerteza. Na verdade, não só a gente, né? Todo mundo. E detalhe, como a gente, se você parar para pensar, o nosso segmento, ele é um segmento presencial, né? No caso, eu não tenho como oferecer o computador delivery, né? No caso, o meu acesso é presencial, o cliente tem que estar lá, né? Sim. Então, na verdade, esse ponto de incerteza foi na época da pandemia. Mas a gente conseguiu, atendeu todas as exigências, fechou quando tinha que fechar, obedeceu todos os horários, as regulações do Estado, né? Até pela responsabilidade, né? No momento de reabertura, vocês conseguiram já ter uma estabilização rápida depois que... Aí no caso, o que a gente observou? Aí, após o Covid, aconteceu que a gente teve que se reestruturar, né? Porque, querendo ou não, o mundo mudou, né? As pessoas mudaram. O que acontece? Eu acho que as pessoas, depois do Covid, começaram foi uma fase que começaram a ter mais computador em casa, né? Ter mais internet em casa, porque, imagina, a pessoa ficava em casa, ela queria fazer alguma coisa, né? Então, aquele cliente que não tinha computador, ele passou a ter computador. Então, na verdade, a gente teve que se readequar do Covid, que é resultado. Sim. Quando voltou, lógico que não volta normal, até porque voltou com restrição de horário, né? Eu não estou lembrado exato, que já faz um tempo, coisa ruim eu gosto de esquecer, né? Mas, assim, a gente teve que obedecer os horários, né? Sim. Até que foi gradual, né? E a gente se lembra que essa questão dos horários acabava que tinha uma certa resistência, né, do público, né? Acostumado a ir até um pouquinho com horário ampliado, mas enfim, e o que a gente percebeu? Qual foi a grande mudança do Covid? Que aí, no caso, o que era amplo, que nem todo mundo tinha computador, nem todo mundo tinha internet, começou a ser mais comum, né, após a pandemia. Então a gente percebeu que onde a gente poderia se destacar, na verdade, que eles tinham um computador, mas não tinham um computador tão bom, né? Então a gente começou a se destacar nessa questão de oferecer um equipamento de qualidade. Perfeito. A gente vai fazer mais um breve corte, porque a gente vai entrar naquela sessão ali que até te falei, vai ser a sessão das 10 perguntas. Jogo rápido, pra gente ter algumas perguntas mais simples, um pouquinho falando sobre, pra gente conhecer mais quem é o Ari. Então já nós voltamos. Jogar é legal, mas criar o seu próprio jogo é outro nível. De jogador a criador, o mercado de gaming só cresce, e no Ciesa você aprende a desenvolver jogos do zero com um curso de jogos digitais. Aqui você tem um laboratório completo e um time de professores incríveis para te preparar para o futuro dos games. Bora pro próximo nível? Matricule-se no Ciesa! Simbora então para o nosso último bloco, agora sim, aquela parte que vocês gostam tanto, a parte das 10 perguntas, que é para deixar o Ari, né, desesperado para responder elas. Calma, Ari, não é pergunta difícil não. Vou começar com uma simples. Qual foi o primeiro jogo que tu jogou na vida? StarCraft. StarCraft? Não, de computador, de computador. Não, de computador, porque tu pensando no Lan House, de computador, né? Não, primeiro jogo geral. Aí é clássico, né? Mario, né? Mario. Então o primeiro jogo de computador foi StarCraft. Na verdade, o primeiro jogo de computador foi o Doom e o Duke Nukem. O primeiro jogo que eu coloquei, que eu inseri na Lan House, que eu explorei comercialmente, foi o StarCraft. Foi o StarCraft. Então, assim, jogos marcantes. Nós temos o Mario, que foi o primeiro jogo quando eu era criança, né? Sim. Aí o que acontece? Para computador, o Doom, Duke Nukem, Quake, né? Que aí nem esperava ter Lan House. E na Lan House em si, o primeiro jogo que eu coloquei, né, foi o StarCraft. Perfeito. Tu falou que o StarCraft foi o primeiro, né, que tu começou ali comercialmente. O início ali foi com 10 máquinas, né? Isso. O teu início. Deixa eu pensar aqui, eu tô tentando pensar em perguntas. Normalmente eu tenho um parceiro aqui comigo que me ajuda a responder perguntas, só que esse parceiro aí já é o segundo programa que ele falta. Já vou começar a cobrar mais. Aí significa que as perguntas vão ser mais fáceis, né? Aí perguntas vão ser mais tranquilas. Ari, se tu fosse mudar de lugar hoje a Mr. Service, tu disse que, hoje tu é fixo no centro, não tem ideia de filial. Se não fosse para ser hoje no centro, deu um problema, caiu uma bomba lá na Mr. Service, tu vai ter que mudar de lugar. Pra onde tu iria hoje na cidade? Eu teria que fazer um estudo, né? De casa, né? Pra poder planejar. Pra poder planejar, né? Tá certo.
Mas assim, o que acontece? O que eu vejo assim, te dando, talvez eu vou te responder, é um local que seja de fácil acesso, né? De fácil acesso. De fácil acesso, e que, até porque o que acontece hoje, a Mr. Service, porque a gente tem 50 máquinas, a gente não atende só o público do centro, né? Sim. Então a gente atende o público da cidade toda, né? Eu ia até te perguntar, a Mr. Service, ela tem um trabalho com questão de acessibilidade, que é uma questão que eu vejo muito... que dificilmente o estabelecimento ele foca tanto nessa questão de acessibilidade. Na verdade, acabou que faz parte da nossa cultura, porque assim, a gente teve primeiro e segundo andar. Hoje em dia a gente só funciona num andar único, Sim. né? Então aí acaba que já tem a rampa, né? Mas sempre teve a rampa. E a porta era com porta, né? A passagem de um cadeirante. E assim, um detalhe que também é um dos pontos positivos da gente, que eu sempre acreditei no conforto do cliente, né? Então não tem aquelas cabines apertadas, não. O nosso cliente, ele tem de 90 a 1 metro de espaço, né? Então aí a questão de acessibilidade não é problema. Perfeito, então. E assim, hoje em dia os teclados são tudo gamer, tudo iluminado, retroiluminado, querendo ou não. Então já salva mais um ponto. Outra pergunta, na questão de campeonatos, que a gente está em vídeo, cada vez mais a cidade se movimentando para fazer campeonatos voltados para o esporte eletrônico. A Mr. Service tem a tendência de entrar novamente nesse ramo? O que acontece? Quando teve o anime, a gente começou a ser um fornecedor parceiro, sim, né? Do evento, né? Parceiro no sentido de ajudar com ideias e tudo, mas o evento era o anime, né? Não era um evento da Mr. Service. No caso, a gente está atento ao mercado. Hoje em dia tem as arenas, tem várias programações que tem a federação, e no caso a gente está aberto, né? No caso, não é uma coisa que a gente vai dizer que não. Hoje a gente não. Ultimamente já tem uns aninhos que a gente não desenvolve nenhum tipo de evento, né? Eu acho que o último evento que a gente participou, também como fornecedor parceiro, foi um evento que teve no Amazonas Shop, Geek Experiência, a primeira edição. Ah, legal. Foi a gente que forneceu os equipamentos para eles. Bacana. Outra pergunta interessante para ti. Você que é da época da internet de escada, né? Ainda bem do iniciozinho ali. Tem alguma memória que tu lembra dessa época de internet de escada que tu queria trazer pra gente? Algum momento de tipo... Pô, aquela memória saudosista, tá ligado? Antigamente que era bom. Não era bom não, né? Não era bom não? Não nada pra lembrar. Não dá pra... Assim, o que acontece? A gente viu toda essa evolução, né? A gente começou com a internet de escada, aí depois a Oi ela ofereceu um produto que ela juntava 2 internet de escada para gente ter mais velocidade. Meu Deus do céu. Acredita que juntando ela dava 128 kbps. E era Sim, era o que dava. Era o que dava. Aí depois veio... Eu acho que Horizon, né? Que aí da Horizon veio o Vivax e veio a NET. Era tudo um grupo, foram trocando as empresas, então a gente foi vendo toda essa evolução. No caso, veio da discada, veio para essa que juntava 2, aí depois veio para o cabo coaxial, né? E hoje em dia a gente está na fibra, né? Se tu tivesse que escolher um caminho diferente para tu seguir na tua vida, imagina tu com 16 anos de novo, ali prestes a iniciar esse caminho, se tivesse dado errado ali, qual era o outro caminho que tu tinha pensado pra seguir? Qual outra área que tu ia tentar? Assim, pra ser verdade, eu nunca pensei sempre tive muita coragem, né? E eu nunca pensei que não iria dar certo. Mas se não fosse dar certo, no caso eu ia seguir o caminho, querendo ou não, apesar de ter empresa, eu não parei de estudar, né? Que com 16 eu não tinha faculdade, né? 16 anos eu ainda estava no colégio, no ensino médio, né? Então eu terminei o ensino médio, aí eu passei na UFAM, eu sou graduado em administração pela UFAM, então mesmo tendo um negócio, eu tinha a visão que o negócio que eu precisava de conhecimento, e a administração surgiu justamente para isso, que eu já tinha os cursos técnicos de informática, né? Mas eu precisava dessa parte de gestão, né? Sim, com certeza. Entendeu? E aí acabei prestando vestibular, passei, né? Legal. Aí resultado. E sempre tive essa visão que precisava estudar, então sempre segui estudando. Então talvez se não desse certo a questão de empreender junto à empresa, eu ia seguir meu caminho junto com a questão da graduação, né, com os estudos. Entendi. Quantas foram já de perguntas que eu acho que eu perdi a contagem? Perdi. Perdeu também? Então eu vou para a última pergunta, já que eu perdi a contagem. Escapei, né? Vamos fingir que foram 10. Mas ali, uma última pergunta. Você disse que tem 2 filhos, né? Tu pretende inseri-los também nesse meio no futuro, quem sabe, de prover internet, de gerenciar uma lan house? É que eles ainda são novinhos, né? A gente não sabe qual o tipo de negócio que vai ter quando eles estiverem na época. Mas assim, quando eu comecei o negócio, apesar de novo, não foi uma coisa assim pressionada dos pais, né? Então acho que
eu tenho que dar todo o apoio, né? Eles estudam, né? Eu tenho que dar todo o apoio nessa parte para eles estudarem, se desenvolverem. E aí, no caso, apoiar, né? No caso, o que eles quiserem, se eles quiserem fazer parte, tudo bem. Se não quiserem, vou ter o pai para apoiar, né? Pelo menos direcionar. Perfeito, então, Ari. Pô, para finalizar agora, teus agradecimentos. Aproveita, a câmera é tua, agradeça a quem você precisar. No caso, eu agradeço o convite, né? No caso, na pessoa do JD, né? Sim. Da oportunidade de conversar um pouquinho. Querendo ou não, além de transmitir essas curiosidades para o público, é um momento de lembrança, né? Porque assim, não foi nada combinado, né? No caso, ele foi me perguntando e a gente foi respondendo da melhor forma possível, né? Sim. Então, assim, querendo ou não, você, às vezes, na correria do dia a dia, você parar um pouquinho para refletir a sua caminhada, pensar nos projetos futuros, faz bem, né? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade do podcast, no caso, pelo convite. Beleza. Perfeito, então. Então é isso. Muito obrigado, Ari. Agradeço muito a sua participação. Oi? Eu espero que eu tenha respondido. Nada. Fique tranquilo. Tudo maravilhoso. A gente espera futuramente até contar com você, quem sabe numa outra oportunidade, né? Chamar a galera do CS que conviveu contigo, né, nesse período inicial das Lan Houses por aqui. Agradecer a você que está assistindo aí em casa, mais um sábado à noite aqui conosco. Esse aqui que é a 13ª edição, normalmente a gente lembra isso no início do podcast, tô começando a sentir falta realmente do meu parceiro. Eu queria até dar um bastidor aqui, ele foi tirado da área de edição, né? Ele soltou uma pergunta pro produtor bem assim: pô, mas e agora? Já que eu não vou ter que editar, o que eu faço? O meu produtor virou e falou: quem sabe aparecer nos episódios, né? Então, fica esse convite, Crazinho, volte, por favor, a estar presente aqui conosco. Mas agradecer a você que está assistindo. Espero mais uma vez ver você na semana que vem. Lembre de seguir a Player Games em todas as redes sociais, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto também aqui no YouTube, até na Twitch, que agora a gente está fazendo transmissão também do Player Games Split na Twitch, então aproveita já para seguir a gente lá. Lembra de me seguir também, Zéfiro_BKS, tu vai encontrar lá postagens minhas sobre o meu dia a dia, sobre essa rotina, né, de narração, parte de podcast, então tudo aquilo que também tem muito a ver com o Player Games Split e também o PGCast, e aí fazer aquele merchan individual, pedir autorização para fazer isso, então eu vou aproveitar para fazer. Vocês estão vendo aqui, camisa, né, bonitinha, essa camisa aqui que é da Blackstorm Esports, que é o time do qual eu sou dono. Então é só procurar lá no Instagram, Blackstorm Esports, ou até no TikTok. A gente tá fazendo o sorteio de uma camisa dessa, cara. Então uma camisa dessa que eu tô usando aqui pode ser sua, com nome, número atrás. Então, pô, toda personalizada pra você. É só chegar lá no Instagram, você vai ver, né, as orientações na postagem, tem que seguir tem que marcar 2 pessoas, tem que seguir a página, e aí você vai estar concorrendo para poder ganhar uma camisa da Blackstorm oficial na sua casa. Então é isso, senhoras e senhores, espero vocês no sábado que vem com mais uma edição, a nossa 14ª. Muito obrigado e tenham uma boa noite.